Graça e paz, galera, tudo bom? Bom, aqui é o Samuel e estamos mais uma vez no nosso estudo do livro de Gênesis. Amém? A gente está descobrindo várias coisas interessantes e vamos continuar nessa pegada. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a descendência de Adão e quantos anos viveram. Uma coisa que gera muita polêmica. Muitos acreditam, muitos acham que o tempo não era contado dessa forma, que foi mudado. Eu particularmente acredito que era assim, que era com o tempo cronológico da forma que a gente vive hoje. Mas vamos ler e tentar entender por que as pessoas pensam assim. Vamos lá. A descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois gerou Jared, Maalalel, até difícil falar o nome desse homem. Viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Ó, já diminuiu um pouquinho, hein? Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Ó, Matusalém. Todo mundo já ouviu falar desse nome. Depois que gerou Matusalém, Enoque com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Muito interessante, ó. Vamos destacar isso. Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, Noé, e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Amém. Que loucura, que massa. A Bíblia é muito massa. Nossa, não sei como é que o povo fala que é chato. É muito massa. Por quê? É uma coisa que é difícil da gente compreender. Por quê? Viveu tantos e tantos anos, viveu 900 anos, ninguém chegou a 1000, mas viveu 900 e tantos anos. E hoje a gente, se viver 90 anos, 100 anos é muito, né? Então, mas a Bíblia responde essas dúvidas. Primeiro, eu preciso falar com vocês que tem muita gente que tem a teoria, alguns teólogos que falam que não era, o tempo não era contado assim, que não sei o que, não sei o que. Eu particularmente acredito que sim, era contado assim. Essas pessoas viveram
esse tanto de anos, sim. Por quê? Porque se você ir alguns textos para frente, nos próximos vídeos vamos ler sobre isso, fala assim: percebeu Deus da humanidade, o mal da humanidade, e que o homem não passaria, e decidiu que o homem não passaria mais de 130 anos. E depois de Noé, foi diminuindo essa idade. Noé viveu 700, o filho dele viveu 300. Foi diminuindo até chegar nesses 130 anos. Que é, teoricamente, o que a gente vive hoje, né? Antigamente a gente ouvia muita história de gente mais velha do mundo que tinha 120 e pouco, 125. Hoje muito difícil, né? Esses dias eu ouvi uma reportagem do homem mais velho do mundo que morreu. Tava com 112, eu acho. Então diminuiu muito. Então, crendo nesse lado teológico, que realmente viveram esse tanto, eu quero falar para vocês alguns pontos importantes desse livro, dessa inscrição da Bíblia. Vamos lá. Se a gente pegar, ele vai começar a ver que na Bíblia só cita os mais importantes da família. Só cita o nome, senão, que por exemplo vai falar assim, ó, Malael gerou Jered, e teve outros filhos e filhas. Jered gerou Pá, e teve outros filhos e filhas. Ou seja, ele está seguindo só uma linha da árvore, entendeu? Foi espalhando, né? Foi gente, filhos e filhas demais. Provavelmente mais que o Mr. Catra. Foi filhos e filhas. Só que ele foi seguindo uma linha. Por quê? Para chegar em Noé. Que o Noé é o personagem principal da nossa história nesse momento. E ele foi contando, e no meio dessa história tem dois personagens no parentesco de Noé que é muito interessante. Primeiro, Matusalém. Matusalém não fala muito dele, mas uma coisa que fala que ele viveu demais. Nossa, ó, vou até ler para vocês aqui, ó. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, tá? Matusalém gerou Lameque, depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Viveu pra caramba, não viveu? Que é isso? Impressionante. Eles conheciam os avós, os tataravós, os tataravós e conviviam com ele. Então, Matusalém viveu muito. Só que antes dele, o pai dele, né? Enoque. Isso, Enoque gerou Matusalém. O pai dele era Enoque. Enoque, a Bíblia fala que deixa um pequeno texto que fala tudo. Ele fala, Enoque andou com Deus. E fala, é tão interessante, fala assim, ó, Enoque andou com Deus, no versículo 24, se você quiser acompanhar. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia o arrebatado. O que esse cara viveu? Foi uma vida... a Bíblia só fala isso de Enoque. Foi uma vida tão excelente, tão maravilhosa, que Deus olhou para ele e falou assim, cara, sobe. Não vou deixar você morrer, não. Vem logo, eu quero você aqui comigo. Sabe? Isso é muito, muito legal. Se você prestar atenção no estudo de escatologia, você vai ver que cita Enoque mais pra frente, em algumas questões do Apocalipse. Então, tipo assim, se você conseguir ver a grandeza disso, é que uma pessoa, é aquilo que eu falei nos primeiros vídeos, que o homem foi se distanciando de Deus. Foi perdendo. Antes ele conseguia falar com Deus face a face, como Adão. Depois ele ouvia a Deus, como foi Caim e Abel, né? E depois ele foi se distanciando de Deus. Mas a gente não deixou de ser homem e Deus não deixou de ser Deus. Ou seja, essa ligação, se nós buscarmos ela de novo, ela é real, ela pode acontecer. Isso que é o mais incrível do ser humano. Então deixa aí um pensamento para você. Até que ponto, se você viveu uma vida com Deus, a gente confunde muito, né? É ser um monge,
é viver uma vida sem pecar. Não, viver uma vida com Deus, de comunhão, de oração, de busca. Até que ponto você pode chegar? Até que ponto eu posso chegar? Então, leve isso na sua mente. E vamos continuar aqui. Enoque andou com Deus. Certo. Até mudei aqui. E se você continuar a leitura, você vai chegar em Noé, que é o personagem principal da nossa história. Por quê? Porque Noé não precisa nem de apresentação, né? Foi o grande homem de Deus, foi quem ouviu a voz de Deus quando ninguém ouviu, foi o dilúvio, foi a arca. Tudo isso que vamos falar nos próximos vídeos. Mas olha o que é interessante, eu quero que você se atenda em relação à questão da idade, disso que a gente falou que mudou em relação a quanto tempo o ser humano vivia. Uma das teorias que a gente tem é que quando Deus permitiu que o dilúvio viesse à Terra, houve um grande cataclisma na Terra, que mudou totalmente a forma do ser humano. Mudou totalmente ele biologicamente falando. O que fez o ser humano mudar muito, desde o tempo de vida. É lógico que isso foi gradativamente, né? Foi em relação aos... Porque se você prestar atenção, Noé viveu menos que os pais, mas os filhos de Noé viveu quase metade do que ele viveu. Entendeu? Foi diminuindo até chegar aos 130 anos. Entendeu? Então, tipo, o que a gente pode perceber? Que houve uma mudança genética por causa desse cataclisma. Tem gente que acredita que até antes do dilúvio, os seres humanos eram diferentes no sentido de serem maiores, chegassem a 4 metros, 5 metros de altura. E tivessem por dentro uma formação diferente geneticamente falando. Então é o que traz a gente, de novo, aquela questão que a gente falou nos primeiros vídeos, que Deus criou a ciência. Deus consegue usar a ciência a favor dele. Ele decidiu, olha, o ser humano não vai viver tanto mais. Ele podia fazer assim e o próximo que nascesse só ver se podia. Mas Deus é tão coerente, ele é tão incrível em tudo que ele faz, que ele usou a ciência para isso. E a partir disso, gradativamente, foi diminuindo as idades, o tempo de vida, através desse cataclisma. E a vida do ser humano foi mudando. Então, isso eu acho muito importante a gente gravar e entender. Que Deus, ele é incrível e ele é tão real que até nas coisas que a gente fala assim, é uma prova científica, Deus está. Amém? Bom, hoje o texto é menor, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam. Se tiver alguma dúvida ou se quiser comentar alguma coisa, escreve aí, comenta no nosso canal, curte, compartilha. E é isso aí, vamos aprender junto, vamos descobrir junto. Estudar a Bíblia é bom demais. Falou, fica com Deus.